Fala pessoal, eu me chamo Luiz. Eu vou começar a fazer vídeo agora no YouTube, mostrando um pouco sobre o meu desenvolvimento na área de programação, em especial com Cypress. Bom, eu sou estudante na área de desenvolvimento, eu sei mexer com Cypress, com Selenium, com Python, JavaScript, e eu decidi fazer isso justamente para criar um compromisso de enviar vídeos para as pessoas que estão me acompanhando. Mostrar um pouco do conhecimento que eu estou adquirindo com os cursos, com videoaulas, enfim, tudo que eu consigo utilizar aí para aprender a mexer um pouquinho mais na área de tecnologia, tá? Eu sou um entusiasta de tecnologia, eu gosto de mexer com hardware, com software, com, com Android, com iOS, então eu mexo com tudo um pouquinho. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu tirar aqui minha webcam, deixa eu ligar aqui. Posicionar aqui direitinho a câmera. Beleza. Certinho. Bom, qual que é o intuito aqui? Eu deixei aqui a página do Cypress para mostrar um pouquinho. Falar para quem não sabe o que é o Cypress. Ele é um software, uma linguagem, um framework de testes automatizados. Ou seja, você automatiza funções no site, funções repetitivas. Você pode criar testes para saber se o site está funcionando corretamente ou não. Então ele te entrega tudo aqui, o que era indicado fazer, o que foi feito, o que falhou. Eu conheci o Cypress graças à minha ideia de automatizar as coisas. Eu tinha muito essa questão do Python, de fazer isso com automações e tudo mais, mas eu nunca tinha visto sobre o Selenium. Eu comecei com o Cypress e depois eu fui para o Selenium. Hoje o vídeo vai ser exclusivamente sobre o Cypress, mas futuramente eu faço um vídeo sobre o Selenium também. Então é o seguinte, eu vou começar aqui para vocês. O Cypress ele é instalado com npm, ou seja, ele é um módulo do JavaScript, um framework do JavaScript, tá? A sintaxe dele é voltada ao TypeScript. Então, se você tiver alguma ideia de como que se programa no JavaScript, já conhece um pouco sobre o JavaScript, o Cypress você vai tirar de letra. O que que eu vou fazer aqui? Bom, eu já criei aqui uma página, um index aqui, para a gente fazer uns testes, tá? Na verdade, eu modifiquei. Eu quero dar os créditos a essa página aqui pro professor Valmir Filho, que foi o professor de Cypress, que me ensinou a fazer toda a parte de testes, toda essa parte. Eu ainda estou em formação com ele, estou fazendo outros cursos dele, então a minha ideia aqui é mesmo mostrar o meu conhecimento. E com isso eu fiz algumas modificações na tabela padrão dele, né? A tabela padrão que ele usa na videoaula é essa estrutura, porém não tem essas cores e tudo mais, eu que coloquei essas cores. Só para dar uma diferenciada, né? Mas o projeto em si foi ele que criou. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a parte de preenchimento, ou seja, eu vou preencher nome, sobrenome, e-mail, telefone, enfim. Isso daqui eu preencheria na mão, né? Manualmente, colocaria aqui meu nome, meu sobrenome e tudo mais. Plataforma tem blog, curso, mentoria YouTube. Aqui eu tenho tipos de atendimento. Tenho qual meio de contato preferencial, tal. Se eu colocar e-mail, o e-mail se torna obrigatório. Se eu colocar telefone, o telefone ele se torna obrigatório, tá? Eu vou só modificar depois ali, porque ele teria que estar aparecendo um asterisco aqui quando eu coloco o telefone. Mas enfim, como não está aparecendo, depois eu vou fazer essa alteração, tá bom? Como podemos te ajudar? Aqui eu escrevo um texto, um texto livre. Aqui eu tenho a opção de colocar um anexo, tá? No meu programa. E eu também tenho a opção de colocar drag drop. O que é drag drop? É arrastar e soltar na página. Então a gente consegue também fazer esse tipo de interação do usuário. Vamos fazer o seguinte, então. O que eu tenho aqui? Aqui eu já tenho a pasta onde eu criei esse formulário. Nessa pasta aqui de fora, eu vou já começar com o Cypress, tá? Eu vou abrir o terminal aqui na pasta. Clicando com o botão direito e abrir terminal. O meu, por padrão, eu coloquei para abrir o PowerShell 7. Eu gosto de utilizar ele, tá? Qual que é o comando que eu vou colocar aqui? npm install cypress
Quando você está fazendo um curso, é interessante você colocar a versão que o seu professor está utilizando. Por exemplo, o Valmir, quando eu estava fazendo o curso dele, ele utilizava 13.12.0. Porém, como agora já acabou a parte inicial do curso, eu vou colocar a última versão, tá? Que é a versão final mesmo. Então, você pode colocar a última versão, só não precisa especificar, você só coloca esse comando, npm install cypress -save-dev e dá um enter. Aqui ele vai começar a fazer a instalação do Cypress, tá? Esse processinho ele demora um pouquinho, depende do seu computador e tudo mais, mas ele já criou uma pasta aqui, ó, Node Modules. E aí a gente vai fazer a configuração do site. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Aqui no Inspecionar, a gente tem toda a parte da estrutura mesmo do nosso site. O que a gente vai utilizar muito aqui é o DOM do JavaScript. Para quem não sabe o que é DOM, é o Document Object Module. Deixa eu ver aqui. Esqueci o que é DOM. Erros técnicos. Introdução ao DOM. Aqui, ó. DOM é o Document Object Model. Esqueci o nome que ele tinha. Bom, o que é o DOM? O DOM é o que faz o JavaScript conversar com a página HTML e CSS. Ou seja, você pega os seus IDs, as suas classes, e você coloca no JavaScript para ele ter determinado comportamento. Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui o... Deixa eu ver se ele já terminou aqui a instalação do Cypress. Terminou aqui. Eu vou mostrar para vocês o arquivo JS que eu tenho aqui dessa página, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o DOM, tá? Formulário, scripts. E aqui no scripts, ó, aqui eu tô pegando um documento, um seletor do HTML, e aqui eu coloquei phone checkbox. Lá no meu HTML eu tenho esse phone checkbox. Aqui eu posso copiar o nome, tá? Lá no HTML eu dou um Ctrl F e colo. Aqui, ó, phone checkbox. Então, o meu arquivo JS, ele faz uma interação com o meu checkbox meu phone checkbox aqui do HTML, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Voltando ao Cypress. No Cypress, depois que ele finaliza a instalação, eu venho com npx cypress open. Eu não estou usando o autocomplete para fazer mesmo à mão com vocês, tá? E também para eu praticar, porque faz alguns dias já que eu não mexo com Cypress, então pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Vamos lá. Eu dou um npx cypress open. Esse comando aqui ele vai abrir a interface gráfica do Cypress, tá bom? Aqui, o que eu tenho? Aqui eu tenho o teste end-to-end, tá? Que é o teste onde a gente vai fazer o teste em páginas mesmo web. E aqui o teste de componentes. Teste de componentes é uma coisa que eu estou estudando ainda. Eu ainda não finalizei essa parte de componentes, então a gente vai fazer testes em páginas por enquanto. Componentes seriam as requisições, HTTP que a página recebe e tudo mais. Então essa parte eu ainda não me aprofundei, tá? Então a gente vai entrar no end-to-end aqui, teste, só clicar nele, tá? Aqui ele me avisa que ele vai criar alguns arquivos de configurações, são arquivos necessários para o funcionamento do Cypress, tá bom? Continuar. Certo. Aqui ele me pergunta qual navegador que eu quero utilizar. O Electron, ele já vem por padrão no Cypress, é um navegador baseado no Chrome, é um navegador bem levinho. Então você pode utilizar qualquer um desses, tá? Eu vou usar o Chrome mesmo, vou dar um start aqui nele. Quando eu abro o Chrome, ele não abre o Chrome que eu estou utilizando no computador, ele abre um Chrome versão de testes, tá? É um Chrome todo cinza aqui, ele abre na versão de testes. Aí o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar o meu primeiro arquivo de testes, tá? Create new spec, ele vai criar o seu primeiro arquivo de testes. Aqui Cypress end-to-end é as pastas, né? E o spec é o nome do seu arquivo. Aqui você já vai poder colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar teste.qa, tá? E vou dar um create spec. Aqui ele me fala que ele vai criar uma estrutura básica para rodar já esse teste QA que eu estou criando, esse arquivo de testes. Então eu vou dar um OK Run e aqui ele já vai começar a rodar. O que ele está rodando aqui? Ele fez um teste, ele colocou aqui uma URL, ele fez a visita dessa URL. Então ele passou nesse teste. É uma URL padrão do Cypress, tá? Então ele fez essa configuração padrão. Vamos lá, a gente vai fechar aqui o nosso Cypress. A gente vai fechar aqui o ambiente gráfico.
Agora, a gente daria o code ponto. Como eu dei ali em cima para poder mostrar a parte do JavaScript para vocês, eu só vou vir aqui no nosso VS Code. Opa, não é esse. Aqui. Beleza. Esse aqui é o nosso VS Code que a gente vai utilizar para poder mexer no Cypress. O que eu faço logo de início quando eu vou mexer no Cypress, tá? Eu configuro a viewport. Aqui eu tenho um outro projeto do Cypress aberto. Eu pego aqui a viewport width e a viewport height para poder colocar no nosso arquivo de Cypress config JSON, tá? Eu vou copiar aqui para otimizar o tempo. Aqui eu só dou um enter e coloco aqui. Lembrando que aqui tem que seguir a estrutura do próprio JavaScript, tá bom? Então a gente separa sempre por vírgulas, tá? E o último ele fica aqui sem vírgula mesmo. E aí fica certinho, tá? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou definindo a minha viewport para Full HD. Para ele não abrir naquela janelinha pequena, tá? Ele vai abrir numa janela maior. Outro ponto que eu gosto de configurar aqui no Cypress é aqui no npm scripts. Você vê que não tem nenhum npm scripts aqui. O que seria esse npm script? Seria exatamente o comando de rodar o Cypress, fazer o npx Cypress Open. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui no arquivo aqui de package.json, tá? Eu dou uma vírgula. Aqui eu vou escrever, pode ser em aspas duplas mesmo, scripts, tá? Aí ele já mostrou aqui um debug, que é um facilitador aqui de uma extensão que eu tenho no VS Code, tá? Ele identifica sempre quando eu coloco alguma coisa que é algum comando de Cypress. Então eu vou colocar aqui uma chaves, opa, esqueci dos dois pontos aqui, as chaves, e aí tem que fechar as chaves também, beleza. Aqui eu vou colocar um sai, opa, colocar dois pontos também, sai, dois pontos open. Aqui eu vou colocar dois pontos. E aqui eu vou dar o comando que eu quero utilizar, tá? Então vai ser o Cypress Open. Nesse campo aqui eu não preciso exatamente colocar o npx, tá? O npx, ele já entende aqui que ele é um comando de npx, então eu não preciso fazer. E aqui automaticamente ele já aparece. Normalmente no VS Code ele não vem com essa funcionalidade habilitada. Se você clicar com o botão direito aqui, ó, você consegue colocar aqui, ó, remover folder from workspace, não. Aqui, ó. Você clica direto neles aqui, ó, em um deles aqui, e aí você consegue escolher o que você quer mostrar. Aí você coloca o npm scripts e ele aparece, tá bom? Bom, fechou. A gente fez aqui então a parte de Cypress Open, fez a parte aqui do viewport. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir em Cypress End-to-End Test QA. Aqui é aquela estrutura básica que eu falei para vocês. Aquela estrutura que ele criou, mostrando aquela página padrão do Cypress, tá? O que eu já vou fazer aqui? O describe, ele é a descrição do seu teste. Ele é basicamente para você falar o que seu teste vai fazer, tá? Qual que é a finalidade do seu teste. Eu estou testando uma página para poder preencher um formulário, por exemplo, que seria o nosso caso. E aí aqui eu vou colocar o it, que seria cada passo de automação que eu estou fazendo no meu bloco, tá? Eu vou explicar isso melhor para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Aqui ele está visitando a página padrão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar dois enters aqui, before it. Aí a estrutura é a seguinte, você vai colocar o parênteses, tá? Aqui dentro você vai criar a função, tá? Aqui eu vou criar uma arrow function. A arrow function basicamente é uma função reduzida, tá? E aí aqui, dentro do callback do before it, eu vou colocar a minha URL. Por que eu estou colocando dentro desse before it? Cada bloco it desse daqui é um teste. Então, se eu vou fazer um teste, cada vez que eu fizer esse teste eu tenho que recarregar a página, é mais fácil eu colocar para ele recarregar automaticamente isso. O before it ele faz isso. Cada vez que rodar um bloco it, ele vai recarregar a página que eu quero acessar, tá? Então aqui ele usou o SciVisit e colocou essa URL. Eu vou apagar isso aqui, tá? Aqui dentro eu vou colocar um SciVisit no callback dele, tá? sci.visit. Beleza. E aqui dentro do sci.visit eu coloco como uma string, tá? E aí aqui eu vou colocar o diretório da minha aplicação, ou o site da minha aplicação. Naquele caso ele estava utilizando o site, agora como eu vou utilizar o próprio HTML que está aqui na estrutura do meu
da minha pasta, eu vou colocar direto ele, tá? Então vai ser o seguinte, ponto barra, aí aqui eu vou colocar formulário, barra, e aqui eu coloco index.html, certinho. O meu bloco it, para ele começar a fazer isso, para ele começar a visitar uma página, eu preciso identificar o que eu quero que ele faça, o meu bloco it. Então aqui eu vou verificar se o título corresponde. Pode tentar outra Opa, vez? minha Bixby atingiu aqui, minha Bixby ativou. Verificar se o título corresponde ao código. Vou colocar uma coisa bem simples, assim, bem básica, tá bom? Bom, aqui o que eu vou fazer? Sai.title. Qual o título que eu quero verificar, tá? O título que eu vou verificar vai ser o seguinte. Não seria esse título aqui. Apesar dele ser um H1, não é esse título que eu quero verificar, tá bom? Ó, aqui ele formulário de QA, tá? É o título da página que está como o ID title H1, mas não é esse título que eu estou verificando. Eu estou verificando esse título aqui, ó, teste QA. Então, para que o Cypress consiga verificar se esse título é realmente correto, eu tenho que colocar exatamente isso aqui. Se eu colocar alguma outra coisa, ele vai testar e vai me dar negativa, de que o teste não passou porque o título não corresponde ao esperado. Então eu vou mostrar isso agora para vocês. Aqui no title, eu vou colocar então, eu posso colocar aqui, logo em seguida, showed, ou eu normalmente faço o seguinte, eu venho aqui e coloco aqui dentro, tá? Showed. Aí aqui eu coloco b.equal, e aqui eu vou colocar o que eu espero que esteja lá, teste QA. Beleza? Então ele vai fazer esse teste pra gente. A gente vai vir aqui no Open, vai dar o playzinho aqui e ele vai rodar. O que ele está fazendo aqui é exatamente o que eu falei no terminal, colocar npx Cypress Open. Só que de uma forma muito mais fácil, a gente só clica ali e já funciona. End-to-end testing. Escolha um navegador, vou escolher um navegador diferente agora. Vou pegar o Electron. Opa, o Electron caiu lá em cima. Opa, deixa eu mandar ele pra cá. Beleza. Aqui, teste QA. Beleza, ele visitou. E aí aqui ele não aparece a barrinha, a aba, igual no Chrome, né? Ele não aparece aquela aba, mas ele identificou que o teste QA é o nome correto do nosso title, tá? Se eu manter aberto isso aqui e colocar aqui alguma outra informação, tipo pagar um T, por exemplo, e dar um Enter, como eu tô com o autosave ligado aqui, ó, ele tá automaticamente, tudo que eu faço ele aperta o Ctrl S sozinho. Então, eu não estou apertando Ctrl S. E ele já rodou ali e já tá me falando, ó, ele esperava que fosse o teste, ele esperava que fosse tese QA, né, to equal tese QA, mas está aparecendo teste QA. Então, o teste não passou, entendeu? E aqui ele já mostra pra gente a linha que está dando esse erro, onde está o problema, para poder verificar se vai ser corrigido ou se a gente vai ter que corrigir o nosso teste, tá? Vai ser corrigido ou o código ou o nosso teste, beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. O que é legal a gente ver aqui no próprio teste, na própria parte gráfica aqui do Cypress, tá? A gente tem o Selector Playground. O Selector Playground é o seguinte, é essa setinha aqui, esse alvo. E o que a gente colocar aqui, ele vai buscar pra gente o nome, o ID desse campo. E ele já vai dar o nosso código aqui pra gente poder utilizar lá no Cypress. Então, se eu quero preencher o campo aqui, nome, e eu clicar nele, eu já consigo fazer direto pelo ID, tá? Eu não preciso ficar pesquisando, dando uma olhada lá no inspecionar direto. Lógico, quando você começa, quando você está no começo, é bom você fazer isso para você pegar um pouquinho de experiência de como que funciona a parte de você selecionar um campo. Mas isso aqui facilita bastante. Porém, tem alguns sites que isso aqui é um pouco abstrato. Ele traz a informação muitas das vezes correta, mas só que traz uma informação muito grande. E o nosso teste ele acaba ficando visivelmente difícil de ler. Assim como acontece na programação, no JavaScript, enfim. Então tem outras formas da gente pegar também o seletor, tá? Eu vou mostrar algumas outras formas depois em algum outro vídeo, para isso aqui não ficar tão grande, tá bom?
Mas a nossa intenção nesse vídeo vai ser preencher esse formulário inteiro e finalizar aqui o vídeo, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos lá. Aqui, ele verificou se o título corresponde ao código, tranquilo. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um it, tá? Um it aqui, 2 pontos. Ah, eu vou parar de salvar automático, porque ele está aberto lá, né? Senão ele vai ficar rodando direto. Bom, aqui eu vou colocar preenche. Eu vou colocar para preencher mais de um campo, tá? Para a gente não tomar tanto tempo aqui. Eu vou colocar para ele preencher esses 4 campos aqui, tá? Vai ser o nome, o sobrenome, o e-mail e o telefone, tá bom? Então vai ser o seguinte. Aqui, preenche campos iniciais. Beleza. Preenche campos iniciais. Aqui eu dou uma vírgula, parênteses, tá? Para função de callback. Aqui eu vou dar um arrow function, chaves e pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou pegar um sai.get. Get é pegar, né? Get é pegar, capturar aqui, para ele pegar mesmo a informação. Sai.get. Aqui, como aquele seletor ali do... Deixa eu pegar aqui. Vamos ver, atualiza. Aqui, ó. Como esse seletor aqui é um first name, ó, aqui ele já deu um erro, tá? É o first name... Aqui. Opa, vai dar erro de novo. Tá, ele é um hashtag first name. Por que ele é um hashtag first name? Porque é o seletor que a gente utiliza no próprio CSS. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, mostrar pra vocês aqui. Inspecionar. Aqui, ó, first name e o ID dele, o ID desse seletor, que é uma identidade única no HTML, ele é o first name. Então, para selecionar ele no CSS e no Cypress, a gente utiliza o hashtag, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, hashtag first name, tá? E lembrando, ó, como faz alguns dias que eu não mexo com o Cypress, sempre tem que estar dentro de aspas, tá? Simples ou duplas, tá bom? Certo. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu pegar aqui uma informação aqui, certinho. Beleza, vamos lá. Agora o que a gente vai fazer aqui? Nesse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na frente, tá? Pra diferenciar um pouquinho. Aqui eu coloquei embaixo, eu coloquei o show de embaixo, aqui eu vou colocar bem na frente, tá? Quando a gente quer digitar alguma coisa, a gente coloca type, aí abre o parênteses e coloca aqui a informação que a gente quer que apareça lá na tela, tá? Meu nome é Luiz, então vai ser o meu primeiro nome, sai.get, e aqui eu vou colocar sai.get, last name, né? Last name, tá? Type, Gomes. Beleza. Luiz Gomes, tranquilo. E aí, qual que é a outra informação que a gente tem que preencher lá? O e-mail. Bom, parte do e-mail eu vou colocar aqui então. O nome deve ser e-mail mesmo, sai.get. Caso a gente tenha dúvida, a gente pode vir aqui também olhar, tá? Deixa aqui. Aqui. Opa, não. Aqui. Tá, fecha, beleza. Então a gente vai olhar no próprio corpo, tá? Pra gente achar de forma mais fácil aqui, ó. A gente olha aqui, label, e-mail, name, ID, e-mail, tá vendo, ó? ID, e-mail. Então aqui eu vou colocar o ID dele, tá? Aqui, e-mail, beleza. Aí aqui eu coloco type e coloco o meu e-mail, tá? Aqui o e-mail eu vou usar exemplo, @exemplo.com.br, beleza. E o outro comando é o sai.get phone. Mais uma vez, esqueci de colocar os parênteses, né? Os parênteses não, as aspas, né? Type phone, vou colocar aqui 11 de São Paulo 9999-0000. Beleza, vamos ver se já está funcionando isso aqui. Eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar.
Ele já mexeu aqui, já deu uma salvada aqui no Cypress. E aqui, vamos ver se ele já começou a fazer. Bom, aqui ele vai começar a dar o erro, tá? Ele começou dando o erro porque ele não... First name. Deixa eu ver aqui o que deu de erro. Tá. First name. Bom, vou arrumar essa parte aqui do teste. Vamos lá. Vamos arrumar aqui, teste. Que é a first name. Luiz, last name. Tá certinho. Bom, beleza. Vamos dar um salvar aqui. Vamos ver se roda. Aqui ele não tá rodando. Sai.get. First name. Type Luiz. Tá. Vamos ver o que aconteceu. Porque ele não tá rodando. Talvez eu tenha digitado errado. Vamos copiar daqui mesmo, né? Vamos fazer o seguinte. Copie. Tem aqui. E vou colar. Colei. First name. Ele está em camel case. Então eu tenho que colocar em camel case também. Last name, first name. Esse era o erro que estava acontecendo. Então, bora lá. Aqui, ó. Você pode ver que ele já verificou. Ele passou todos os testes, ó. Ele verificou que o título é teste QA. Então ele passou o teste QA. Ele verificou aqui. Ele visitou o formulário aqui novamente, né? Porque já passou de um bloco it. Aí ele fez a visita novamente ao formulário. E aqui ele começou. Ele pegou o get. Aqui, se você for clicando, você vai vendo o que ele está fazendo. Ele clicou. E aí ele colocou o meu nome, Luiz. E aí ele achou o get last name. Clicou, colocou meu nome. Aí foi fazendo, tal. E aqui, por exemplo, ó, vamos supor aqui nesse campo, ó, que ele colocou meu nome, Luiz. Se eu colocar aqui, ó, ele mostra ó, se ele seleciona, o que ele selecionou, tal. A diferença do que era antes e o que ficou depois, tá? Então, certinho. Muito bom. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos ver quanto tempo de vídeo já deu. Bom, 27 minutos de vídeo. Eu vou tentar diminuir um pouquinho esse vídeo, tirar meus S, né? Bom, seguinte, vamos fazer agora o preenchimento aqui da plataforma. Plataforma, tipo de atendimento, qual o seu meio de contato, escrever um texto, colocar um arquivo e enviar, tá? Bom, isso aqui já vai ser a próxima parte que a gente vai fazer. Aqui ele preenche os campos iniciais, tá tranquilo. Aqui eu vou dar um it. Preenche. Checkbox. E. Preenche checkbox e. Deixa eu ver aqui. Checkbox, tá certinho. Vamos colocar aqui preenche radio, checkbox e describe e arquivo. Ficou meio em inglês, meio em português, mas tá bom, né? Vamos lá. Aqui a gente vai colocar a nosso parênteses, né? Beleza. Aí a gente vai colocar aqui o nosso arrow function e colocar aqui a nossa chave. Beleza. O que a gente vai fazer ali? A gente vai pegar aqui o selector, novamente. O selector vai verificar aqui a plataforma agora. Aqui ele vai vir em produto. E aqui no produto, ó, sai.get, first name não. Era o produto que era para ele ter pegado. Produto, copiar, vem aqui, vou dar um Ctrl Z para tirar isso. Aqui, produto, beleza. Aqui no produto eu vou fazer de novo a mesma estrutura inicial, tá? Vou colocar aqui para ele seguir com o select, tá? Ponto select. E aí aqui eu posso definir o seguinte, eu posso definir pela string qual opção que ele vai escolher dentro do select. Então aqui dentro a gente tem strings, né? Se a gente olhar aqui dentro, no inspecionar aqui, ó, no select a gente tem as strings, ó. A gente pode selecionar direto pelas strings. Eu vou colocar YouTube, tá?
Vem aqui e tal, strings, beleza, YouTube. Beleza. Fechou. Aqui no sai.get. Sai.get. Vamos pegar aqui o próximo. A gente pode, então aqui só para voltar, a gente pode definir por string, pode definir pelo número que ele se encontra, lembrando que começa pelo 0, tá? Então, tirar aqui. Começa pelo 0. Então é 0, 1, 2, 3, a gente seleciona pelo número. Ou a gente seleciona pelo próprio, aqui no próprio ID, tá? Se ele tiver um ID, a gente pode selecionar pelo próprio, ID não, desculpa, pelo value. A gente pode selecionar pelo próprio value, tá? Se a gente colocar da mesma forma que eu coloquei YouTube, mas colocar com letras minúsculas, ele vai selecionar pelo value. Então, você escolhe qual que você prefere utilizar. Lembrando que se você utilizar a parte de números, você não vai colocar string, tá? Você não vai colocar as aspas aqui. Você vai colocar só o número. Então, se eu quisesse selecionar o YouTube, ele seria o 3, se eu não me engano. 3, 0, 1, 2, 3. Isso mesmo. Ele seria o 3, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos voltar ali. Beleza. Sai.get. Eu não peguei ainda o seletor lá do meu e-mail. Vou colocar aqui o e-mail. Selecionar aqui checkbox. Vou pegar aqui. Tarará, checkbox do e-mail, ó. Aqui ele selecionou sai.get, e-mail, checkbox. Eu vou usar ele mesmo, tá? Aqui, vem aqui, tá. Beleza, checkbox. Opa, deixa eu... Sempre toma cuidado com isso de você colocar um sai.get dentro de outro, tá? Porque sempre ele tem que estar fora. Sempre ele tem que estar nessa posição. Aqui eu utilizei, pulando a linha, que eu vou utilizar na mesma linha, tá? Eu vou utilizar inline mesmo. Qual que são as duas opções que eu tenho aqui para selecionar aquele checkbox? Eu posso usar um comando .click e deixar ele assim. Só que o comando .click ele tem uma falha. Se eu quiser selecionar ele e depois tirar a seleção e eu não tiver certeza quantos cliques eu dei, se eu coloquei mais de um clique, enfim, posso colocar mais de um clique aqui, tá? Se eu quiser colocar clique, ele vai clicar duas vezes. Clicar uma vez, clicar outra, ele vai selecionar e tirar a seleção. Uma forma mais eficiente de fazer isso é colocar o select. Select, né? E aí o select eu coloco aqui o próprio Cypress ele vai selecionar aquele checkbox, tá? Então, seguinte, vamos lá. Não, select não, desculpa. Pessoal, errei aqui. Select não, pra saber que estava errado. Check, tá? O check ele vai checar aquele checkbox. Então ele automaticamente, se eu colocar dois checks aqui, ele vai checar duas vezes, ou seja, ele não vai tirar o check. Ele vai manter, porque o check é checado. Então ele não vai tirar essa opção. Ah, mas se eu quiser tirar o check, eu posso vir aqui e colocar uncheck. Uncheck, aí ele vai entender que ele tem que estar unchecked. Então se ele tiver selecionado e eu tiver um uncheck, ele vai dar um uncheck. Se ele já tiver sem o check e eu colocar um uncheck, ele só vai verificar e vai falar que passou. Porque ele sabe que já está sem a seleção, sem o checado, tá? Então aqui eu vou colocar check, beleza. Ele selecionou o e-mail. Por fim, eu vou colocar aqui um texto, tá? Aqui um textinho básico. Vamos lá, vamos pegar aqui o seletor dele. Vou pegar o seletor por aqui mesmo, tá? Text area, ID, ó. Open text area. Então esse vai ser o ID do meu texto, tá? Vamos lá. Beleza. Sai.get. Open text area. Vou usar o outro modo, né? Type. E aqui eu vou colocar um texto, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vim aqui no meu no HTML. O HTML, para quem não sabe, ele tem essa funcionalidade de você escrever lorem y, né? E aí ele faz esse texto grandinho. É bom pra gente colocar aqui em lugares assim. O que eu costumo usar quando eu utilizo um texto muito grande, eu aperto o atalho Alt Z para ele quebrar automaticamente aqui. Aí ele não vai para lá, muito para lá no meu VS Code, né? Então ele vai digitar todo esse texto aqui
na página, tá bom? Beleza. Aqui, o que eu vou fazer aqui nesse texto aqui que ficou grande, tá? Como ele vai digitar, ele digita de uma forma rápida até, porém ele vai pegar e vai ficar digitando, beleza, ele vai digitar todo o texto, mas digita de uma forma bem rápida. Porém, às vezes isso atrapalha um pouquinho o teste, de eu deixar essa funcionalidade aberta para ele fazer desse jeito, né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso dar uma vírgula e colocar aqui um delay, coloco um 2.0 aqui, né? O delay, lembrando, ele tem que estar entre chaves, tá? Isso é um detalhe aqui. O delay sempre tem que estar entre chaves. Então, quando eu coloco o delay 0, automaticamente, instantâneo, ele já vai colocar todo esse texto aqui sem precisar ficar esperando ele preencher toda essa funcionalidade, tá? Bom, aqui ele já fez isso, beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, beleza. Fechou. Sai.get. Sai.get. Esse é um que talvez eu vou precisar consultar, porque faz muito tempo que eu não faço isso. O ID é file upload. File upload. Vamos lá, voltar aqui no meu... Opa! No meu sai.get. Aqui eu vou usar da mesma forma que eu costumo utilizar. Deixa eu pesquisar aqui. File upload. Ah, tá. Beleza. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um arquivo do meu sistema, tá? Qual arquivo que eu posso selecionar aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ponto, tá? E aí aqui eu vou colocar um select file. E aqui dentro do select file eu vou ter que passar o comando, o diretório do arquivo que eu quero colocar, tá? Então vamos supor aqui que eu vá colocar... Deixa eu abrir meu CSS aqui. Opa, eu vou colocar essa imagem aqui, tá? Vou abrir aqui meu CSS. E aqui no meu CSS eu já tenho uma URL aqui. Já dá para eu colocar lá. Beleza? Beleza. Ele vai verificar, vai colocar aqui, tá? Colocou aqui o arquivo. Beleza, ele selecionou esse arquivo, tá? E aí aqui, cadê o meu programa? Eu vou dar um clique nesse botão de submit, tá? A classe aqui, você vê que ele é uma classe botão. Então, o nosso seletor CSS, ele muda para classe, ele vira um ponto. Em vez de ele ser um hashtag, um jogo da velha, ele vira um ponto. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou vir aqui em sai.get. Vou pegar o botão, tá? Bottom. E aqui eu vou dar um clique nele. Clique. E fechou. Então com isso, provavelmente ele vai rodar certinho. Se não rodar, já vou verificar o que aconteceu. Vamos dar um Ctrl S. Salvou aqui, ó, preenchendo. Aqui ele deu um bug, mas não me falou o que aconteceu. Vamos fechar e abrir de novo para ver. Vamos estar aqui no Chrome agora, vamos ver qual que foi o problema que aconteceu. Teste QA. Tá bom, ele tá quebrando aqui. Eu vou dar uma olhada e eu já volto aqui com a resposta, tá bom? Só um minutinho. Bom, pessoal, voltei aqui com um problema, tá? Qual foi o problema aqui? Eu vim aqui no it, fiz o preenchimento aqui e eu fechei o parênteses aqui. Só que esse parênteses ele não pode ficar fechado aqui. Ele tem que ficar fechado aqui embaixo, tá? Então por isso que meu código quebrou. Então vamos voltar para lá para ver o que acontece. Ó, ele selecionou o YouTube, tá? E aqui no TextAR ele já vai dar um erro. Por que que ele deu erro? Eu vou verificar e já vou voltar aqui com vocês para mostrar esse erro também, tá? Vamos lá. Bom, o erro aqui do meu TextArea seria o seguinte: eu não coloquei aqui o meu seletor CSS, qual tipo de seletor CSS que ele utiliza.
Então ele não achou esse elemento, tá? Vou dar o Ctrl S, ele vai rodar novamente o teste. Vamos ver. Fez aqui. O Getfire vai dar um bug também. Então já vamos ver o que aconteceu aqui também. 1 minuto. Mesmo problema do text area, tá? Eu não coloquei aqui o seletor CSS que ele utilizava, que ele deveria estar utilizando, file upload. Então por isso que ele deu o problema, tá? Já até verifiquei aqui, esse tá com seletor CSS, vamos ver se agora vai dar certo. Selecionou, select file, ainda assim ele deu problema, deu um erro aqui. Já achei aqui o erro, eu não coloquei o diretório correto. Eu coloquei como se ele tivesse uma pasta acima dessa daqui, mas a minha imagem ela está dentro de formulário. Então aqui eu tenho que colocar, antes da imagem, tenho que colocar formulário, e aí depois eu coloco aqui a minha imagem. Eu dou Ctrl S para salvar. Ele colocou a imagem aqui e ele enviou o comando. Aqui, vamos lá, aqui ele deu clique, tá? Ele deu clique. E aí rapidamente ele mostrou ali uma mensagem aqui para validar os campos. Eu vou rodar o teste de novo. E vai aparecer uma mensagem aqui em cima, ó. Valide os campos obrigatórios. Tem campo obrigatório aqui então que eu não preenchi. Qual é o campo obrigatório? Nome, e-mail, telefone, tananá, beleza. Vamos dar uma olhada. Bom, voltando aqui, pessoal, qual o campo obrigatório que ele não preencheu, tá? Eu vou rodar aqui rapidinho para vocês verificarem o erro que eu cometi. Na hora que eu fiz o teste IT que preenche esses campos aqui, eu fiz separado. E aí, esse campo, ele foi recarregado. E quando foi recarregado, eu comecei a preencher a partir daqui. Então ele não preencheu esses campos aqui. Por isso que ele está dando aquele erro de campo obrigatório. Aqui é rapidinho para poder resolver, tá? Eu vou pegar todos esses comandos que eu dei aqui. Eu vou deixar eles aqui também, tá? Tranquilo. E aí aqui eu vou colar eles. Porque ele vai preencher tudo de novo, tudo certinho de novo, tá? E aí ele vai rodar o teste e vai passar. Vamos lá. Aqui ele recarregou já, preencheu tudo certinho e enviou a mensagem enviada com sucesso. Então, feito isso, a gente finaliza aqui o nosso teste, tá? Nosso teste foi finalizado com sucesso. Teve aí uns errinhos básicos, né? Mas eu acho que essa é a ideia que eu quero passar para vocês, até para mim mesmo. Para continuar produzindo, continuar fazendo e futuramente aí eu melhoro nessa parte de criação de conteúdo, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado. Se vocês acompanharam até aqui, deixe seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal, que eu vou estar postando vídeo vou tentar pelo menos uma vez ao dia, todo dia. Vou tentar todo dia postar vídeo. Se eu não postar algum dia e vocês quiserem me cobrar, podem me cobrar, não tem problema. Eu venho, respondo e tal, e a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Se tiver algum assunto de tecnologia que vocês quiserem que eu traga para vocês, vocês podem me mandar mensagem, me escrever por aqui. Eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, aqui na parte dos comentários, tá bom? Vou deixar tudo aqui embaixo certinho. Então, se quiserem entrar em contato comigo, pode entrar. Eu tô aqui à disposição, se tiverem alguma dúvida. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.